Então vamos lá. Como eu estava falando, né, esse descontrole, né, essa grande expansão de demanda, né, atrelada que vem normalmente junto ao aumento de preços, né, que é o que a gente conhece, que é o que a gente entende por inflação, conforme a gente viu, pode levar a economia para um cenário de recessão. Né? O que é esse cenário de recessão? É quando a economia começa a entrar em queda com o aumento do nível de desemprego, ok? E esse cenário, ele, da mesma forma, né, que de um lado a gente começa a ter um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso, né, de crescimento, quando a gente começa a entrar nessa queda, a gente pode ter o que se chama de ciclo vicioso, né, negativo. Ok? Então a gente pode entrar e a economia do país ela pode começar a entrar numa situação de queda que pode ser bastante complicada. Né? Então, assim, da mesma forma que de um lado você vai aumentando a capacidade de consumo, você vai aumentando a demanda e isso gera inflação, do outro lado, você vai tendo retração de consumo, redução da produção, aumento do nível de desemprego. Ok? Isso vai levando a economia lá para um cenário extremamente negativo, né? E ele pode ficar tão negativo, né, a ponto de a gente chegar em situações como esses patamares que estão aqui, em que mesmo a gente tendo aumento do desemprego e redução da produção, a gente pode ter cenário inflacionário, mesmo no hiato negativo. Então, assim, se o hiato positivo ele pode ser perigoso para a economia, o hiato negativo então nem se fala, né? Porque o que acontece? Vamos pensar nessa situação, né? A empresa ela tá tendo que reduzir a sua produção, ok? Só que assim, por mais que ela de repente demita, né, corte funcionários e tal, ela tem seus custos fixos. Né? A empresa, todas as empresas elas têm alguns custos, principalmente indústrias, né? Que mesmo não produzindo, ele tem que pagar, né? Então o aluguel lá do galpão, do prédio onde está instalada a fábrica, né? Salário fixo, os benefícios de funcionários, impostos, né? Tudo isso tem que ser pago, independente de ela estar vendendo menos, né? Independente de a economia do país estar em recessão. E aí o que acontece? Como essa empresa ela está vendendo menos, ela precisa começar a repassar, né, fazer o rateio desse custo fixo que ela tem para um volume menor, né, de produção. Então vamos imaginar o seguinte: antes eu tinha 1.000 de custo fixo e eu vendia 1.000 unidades. Então eu pegava esses 1.000, dividia por 1.000 unidades que eu vendia e eu rateava lá R$ 1 de custo fixo em cada unidade vendida na hora de eu colocar o preço. Vamos imaginar que agora meus custos fixos continuam sendo 1.000, só que eu não vendo mais 1.000, eu vendo 500 unidades. Então eu vou pegar aqueles R$ 1.000 de custos fixos e eu vou ratear em 500 unidades apenas. Então agora eu não vou colocar só R$ 1 de custo fixo, eu tenho que colocar R$ 2 de custos fixos, né, na formação de preços do meu produto. Né? Então o que eu começo a ter? Inflação, aumento de preços, mesmo num cenário de hiato negativo, mesmo num cenário de recessão, a gente pode ter inflação. E esse sim é um dos cenários mais perigosos, né, que a gente pode ter dentro de uma economia. Ok? Então, o que a gente começa a ver a seguir, né, são as medidas que o governo toma, né, os mecanismos, os instrumentos que estão à disposição do governo para que ele consiga, né, minimizar esses efeitos, né, esse crescimento tão descontrolado de inflação que pode acontecer aqui no hiato positivo e essa grande queda, né, esse processo de recessão tão agudo que pode acontecer aqui nos cenários de hiato negativo.
Então, as nossas próximas discussões, elas vão por essa linha, né? Para a gente tentar entender o que é que o governo faz, ok? Como é que funcionam aí os mecanismos para a gente falar um pouquinho de como controlar, ok? Esses desequilíbrios da atividade econômica. Ok, gente? Por hoje é isso. Deixem aí as dúvidas de vocês, tá? Leiam o material, que eu deixei lá um material de apoio, tá? Que vai ajudar vocês a compreenderem. E aí as dúvidas que vocês tiverem, a gente volta a falar, ok? Um abraço a todos, se cuidem e até semana que vem.